Formas de oração. Todo dia podemos imaginar a luz divina e enviá-la a quem a necessite. Sua natureza divina deve estender-se e tocar a natureza divina do outro. Dentro de nós está a luz do mundo, a qual deve ser compartilhada com a humanidade. Imagine uma luz dourada dentro de você e propague-a. Primeiro, àqueles ao seu redor, seu círculo de amizades e familiares, e depois, gradualmente, ao mundo. Siga imaginando a luz dourada de Deus rodeando nossa terra. Se você tem um problema, leve o assunto a Deus numa oração e imagine-o nas mãos de Deus. Depois, deixe-o com o conhecimento de que está nas melhores mãos possíveis e volte sua atenção para outros assuntos. Essa não é a única forma de se orar, mas descobri que para aqueles que têm um problema muito grande, esta oração, através da imaginação, os ajudava. Depois soube dos resultados, por isso a faço sempre. Existe também uma oração constante de agradecimento. Eu estou constantemente agradecida. O mundo é lindo, agradeço. Tenho uma energia infinita, agradeço. Estou conectada com a fonte de abastecimento universal, agradeço. Estou conectada com a fonte de verdade universal, agradeço. Tenho esse sentimento constante de agradecimento, o qual é uma oração. É legal nesse começo dela, né? Que ela desmistifica aquela coisa da oração como é ensinado para a gente, né? Que é aquela repetição de palavras, né? Às vezes tão automáticas, quando você tropeça no caminho, você não consegue continuar, tu tem que voltar para o início, porque tu não sabe continuar de onde parou, porque é tudo decorado e automático. E ela começa das duas formas, né, que ela mostra, né? Ela começa simplesmente tentando mudar a energia nela e ao redor dela, né? Ela não está naquela coisa como se estivesse querendo falar diretamente com Deus. Ela está falando com muito mais do que isso. Ela está falando com tudo ao redor dela. Ela está tentando se comunicar com o universo de fato e entrar numa sintonia. E acho que isso é uma das coisas que as pessoas precisam aprender quando falarem de oração, de rezar, de fazer prece. Não é uma simples... Principalmente o católico, ele acha que muito é conversar com Deus, é pedir aos santos, é falar com alguém. Às vezes você não está falando... A oração é você falar consigo mesmo. E a partir daí você consegue se equilibrar melhor com o que está ao teu entorno. E esse estado de agradecimento, né, de gratidão que ela coloca, é também para tirar, porque às vezes as pessoas elas só lembram de agradecer quando é uma coisa assim muito grande. E todos os dias acontecem coisas na vida da maioria das pessoas que podem parecer simples, mas é um simples que nem todo mundo tem. Então, a gente também deve ser grato por isso, deve sentir essa gratidão pelas coisas que são tão banais, tão cotidianas, mas que a gente também sabe que nem todo mundo pode. Então, também é um privilégio, é uma bênção você poder ter. Isso me lembrou, foi ontem que eu vi essa frase, que dizem que é do Chico, né? Mas aí a gente nunca sabe essas frases que aparecem aí, se é da autoria mesmo. Mas reze quando for sair de casa e agradeça quando voltar, porque você não sabe o trabalho que deu para tudo dar certo nesse meio tempo. E é exatamente isso. As pequenas coisas que parecem cotidianas e sem importância têm uma importância vital para que tudo funcione. São como engrenagens que vão se conectando e fazendo todo o mecanismo funcionar. E é o que você estava falando, e a gente tanto só agradece quando a coisa é muito grande, quando só lembra de orar quando a coisa está desesperada.
Essa semana, achei interessante isso que está falando, que essa semana eu li um texto de uma amiga minha, que mora em Recife, e ela falava assim, que justamente desse agradecer, né, que ela pergunta, sempre quando ela chega em casa com o filho menor, ela pergunta para ele o que foi bom no dia dele, para ele dizer uma coisa boa do dia dele. E às vezes ela diz que não tem nada para ela dizer que foi bom, que foi aquele dia meio catastrófico, né? E ela vai e diz para ele que foi beber um café, e ela é apaixonada por café. Beber um café, para ele entender que as coisas simples da vida, nem todo dia a gente tem alguma coisa, né? E que as coisas simples da vida a gente deve agradecer também. Eu achei interessante isso. E só o fato, né, das pessoas, são várias pessoas numa casa, de saírem, realizarem suas tarefas, seus estudos fora de casa e voltarem com segurança, e você poder ter todo mundo reunido quando todo mundo chega. Gente, isso é uma bênção incrível, porque, especialmente, a gente vive numa cidade que é violenta. Então, sim, a gente tem que agradecer muito, porque quando essas pequenas coisas que a gente acha que são automáticas não acontecem, e você sabe que alguém próximo, né, sofreu algum tipo de violência, aí você vê como não é tão simples assim, como chegar e sair com segurança, bem... pode ter tido um aborrecimento, mas não é nada que vá fazer uma mudança na vida, além de ter se aborrecido por aquele momento. Como isso é especial, né? Como isso é tão importante. Então, sim, tem que agradecer mesmo. Continuando. Quando estamos aprendendo, é certo que pode ser valioso ter momentos especiais, inclusive empregar formas especiais. Isso é compreensível. Várias vezes, algumas pessoas me escrevem e dizem: Paz, poderia orar comigo às 4 da tarde ou às 9 da noite, que seria tal ou qual hora, considerando-se o fuso horário? Escrevo-lhes dizendo: não é necessário calcular tudo isso para mim. Conecte-se a qualquer hora, estará rezando comigo e eu com você, porque eu oro sem cessar. Nossa. Orar sem cessar não é um rito, nem sequer existem palavras. É um constante estado de consciência da unidade com Deus. É uma busca sincera do bom. É uma concentração naquilo que se busca com a fé de poder alcançá-lo. Toda oração correta tem um bom efeito. Portanto, quando dedicamos nossa vida à oração, seu poder se multiplica. Na realidade, ninguém conhece o poder completo da oração. É claro que existe uma relação entre a oração e a ação. A oração receptiva dá como resultado um receber interior, o qual motiva a ação correta. Isso aí, né, é uma coisa, né, que quem adorava ficar repetindo isso era o Rômulo, né, o tal do estado orante, que a Peregrina já demonstrou várias vezes que ela atingiu esse nível, né, mas que ainda é complicado para a gente, né, ter esse estado orante. E o pessoal confunde achando que é ficar rezando, né, como aquelas coisas que chamam de beata, né, que a pessoa fica na igreja rezando o terço o dia inteiro, acha que aquilo é o estado orante, que é realmente você ficar em oração, fazendo prece, uma atrás da outra sem parar. Quando, na verdade, o estado orante é você conseguir entrar em sintonia fina com algo muito maior. Então, quando ela fala aqui, pode ser qualquer hora, porque eu estou sempre orando. Não é que ela fique rezando, não é que ela fique fazendo uma prece, é que ela está sempre em sintonia com algo maior, com algo melhor, com algo que vai fazer bem a ela e a qualquer um que consiga sintonizar e vibrar junto a ela. Isso é o estado orante. E muitas pessoas ainda não conseguiram entender que não é só estar em oração, não é só tentar estar equilibrado, é estar numa sintonia perfeita com tudo que há de melhor no universo. E nesse estado que está Peregrina, né, eu achei muito interessante ela falar isso, que ela, como ela
está sempre nesse estado, não importa em que momento a pessoa quer se conectar com ela para uma oração, ela está sempre orando. Então, isso é uma coisa que, independente do que ela esteja fazendo, ela já está nesse nível, né, de vibração, ela está sempre em contato com o divino, dentro dela e fora. Deixe-me contar-lhe a história de um resultado da oração. Uma noite, já tarde, um jovem policial levou-me quando caminhava por uma estrada solitária. Creio que ele estava pensando em termos de custódia de proteção. Disse-me: olhe, ninguém deste lugar caminharia pela estrada a estas horas da noite. Respondi: bem, como vê, caminho totalmente sem medo, portanto não atraio as coisas boas que não são boas. Não, desculpa, portanto não atraio as coisas que não são boas. Disse: aquilo que eu temia veio a mim, mas eu nada temo e só espero coisas boas. Mesmo assim, levou-me e logo encontrei-me numa cela. O piso estava sujo, com jornais velhos, pontas de cigarro e coisas velhas. As instalações consistiam em um colchão individual no chão e 4 mantas esfarrapadas. Havia 2 mulheres tentando dormir juntas nesse colchão. Informaram-me que na noite anterior 8 mulheres estavam na cela nessas condições. De uma maneira geral, havia um relacionamento agradável entre as prisioneiras. Disseram-me: precisará de 2 mantas, porque vai dormir no chão. Assim, peguei um jornal e limpei um lugar no piso, depois coloquei uma manta embaixo e a outra sobre mim, e dormi relativamente confortável. Não era a primeira vez que dormia num piso de cimento, tampouco a última. Quando se está relaxado, pode-se dormir em qualquer lugar. Pela manhã, ao despertar, vi uma pessoa olhando fixamente através das barras da grade. Perguntei-lhe: a que horas se reúne o tribunal? Ele disse: não sei. Mas você não é um policial? Perguntei. Não, respondeu-me. Apenas gosto de olhar as moças. Era um desportista do lugar. Qualquer um podia chegar da rua e ver quem estava ali hoje. Vamos ver as moças. Uma das mulheres era de meia idade e foi detida por beber e fazer desordem. Contou-me que era sua 7ª infração, por isso não era tão difícil para ela. Mas a outra era uma moça de 18 anos. Ela sentia que toda a sua vida estava arruinada por essa experiência. Falei-lhe: para mim é a 2ª vez e certamente não creio que minha vida esteja arruinada. Consegui que se alegrasse e conversamos sobre o que ela faria quando saísse dali neste dia ou no dia seguinte. Logo mudou a guarda. Era uma matrona como nunca vira. A nova guarda, ao ver-me, disse: o que está fazendo aqui? Vi sua foto no jornal, ouvia pelo rádio. Pouco depois, simplesmente deixaram-me ir. Porém, antes de sair, consegui a vassoura de uma pessoa que limpava ali e dei às moças para que pudessem limpar sua cela. Arranjei também uma escova para pentearem seus cabelos tão emaranhados. Estavam ali há quase uma semana sem um pente. Na verdade, o que eu queria dizer-lhes é que a moça de 18 anos era uma pessoa profundamente religiosa. Estivera rezando desesperadamente pedindo ajuda. Creio que me recolheram na estrada esta noite e puseram-me atrás das grades da prisão em resposta às suas orações. A parte mais importante de uma oração é o que sentimos, não o que dizemos. Passamos muito tempo dizendo a Deus o que queremos que Ele faça, mas não o suficiente tempo esperando em silêncio para que Deus nos diga o que fazer. Isso é tão bonito, né? Ela pega um momento que para a maioria seria um momento desagradável e transforma num chamado, num atendimento a um chamado. E ela começa essa parte que você leu da história, né? Falando uma coisa que é fundamental da sintonia, né? Ela não espera coisas ruins. Então as coisas ruins não se aproximam dela,
porque ela não vibra naquela sintonia. Ela não emite uma energia que atrai aquele tipo de energia. E como isso é fundamental e importante para a gente manter uma esfera de pensamento, de vibração, dentro do que a gente quer viver, né? E cada vez que a gente emite um pensamento ou uma energia, aquilo gera uma similaridade com algum outro ponto e atrai uma vibração compatível com aquilo. E essa coisa, né, do aceitar, né, e como ela diz aqui, né, nesse momento que eu interrompi, né, a gente pede e não sabe o que Deus vai fazer, né? Eu estava vendo no outro dia era um post, mas era até de não sei se era de um seriado ou de um filme, né? Mas eram atores famosos, né? Conversando, e um deles dizia para o outro, né? Você fica pedindo as coisas a Deus e não entende o que está pedindo nem o que Ele pode te dar. Você pede paciência, mas Ele não vai te dar paciência. Ele vai te dar situações em que você possa exercer a sua paciência. Você pede calma, mas Ele não vai te dar calma. Ele vai te oferecer situações em que você possa exercitar essa sua calma. E acho que mais ou menos tudo que a gente precisa funciona assim. A gente tem o hábito de pedir as coisas, até nas orações, nós mesmos aqui, e ficamos esperando receber aquilo que a gente está pedindo. E isso não é feito assim, porque tudo que é dado de graça, a gente não fixa e não aprende. A gente precisa assimilar. Então, as coisas que a gente realmente necessita aprender, desenvolver, não adianta a gente ficar imaginando que vai ser com o trabalho, oração, simplesmente pedindo que a gente vai receber. O que a gente vai receber, ajuda, é para que diante de situações que se apresentem, a gente possa mostrar que está entendendo e exercer aquilo que a gente precisa. E assim a gente vai fixando e fortalecendo aqueles conceitos. Mas não é, eu preciso de calma, e você fica calminho. Eu preciso de paciência, fica paciente. Não. Tudo que a gente precisa, a gente acaba sendo envolvido em situações, em momentos em que aquilo que a gente mais, digamos assim, deseja ou necessite, precisa ser trabalhado e exercitado. E é assim que a gente aprende. E é assim que a espiritualidade, que o alto, nos ensina e fornece aquilo que a gente pede. E o que eu acho bem curioso, Silvio, juntando ao que você falou antes, é que na oração do Pai Nosso tem a frase, né? Seja feita a vossa vontade. Mas é muito curioso, porque normalmente a gente reza, e aí estava falando do rezar no automático, né? A gente fala as palavras, mas muitas das vezes a gente não quer que seja feita a vontade dele, quer que seja feita a nossa vontade. Quase sempre, né? Além das leis de Deus, que são as mesmas para todos, existe a voz de Deus, nosso guia, que é única para cada alma. Se desconhecem esta voz divina em suas vidas, podem tentar buscá-la em silêncio receptivo. Eu costumava caminhar receptivo e em silêncio entre as belezas da natureza. Maravilhas interiores chegavam a mim, logo as punha em prática em minha vida. Quem sabe prefiram escutar uma música bonita que os inspire ou ler algumas palavras bonitas e refletir sobre elas. Para mim, a maior inspiração vinha das belezas da natureza. Realmente era meu tempo a sós com Deus. Não durava mais que 1 hora, quando muito, e lograva tanto com isso. Os jovens de hoje em dia me falam de coisas como os exercícios respiratórios e as técnicas de meditação, que em algumas culturas são definitivamente práticas religiosas. Mas eu lhes digo, vejam o que tenho logrado de meu tempo a sós com Deus. Da beleza que me rodeia, a inspiração,
da receptividade em silêncio à meditação, da caminhada não só o exercício, senão também a respiração. 4 coisas de uma vez. Creio que faço muito bom uso do meu tempo. Não se pode pedir mais quando se consegue 4 coisas ao mesmo tempo. Algumas vezes, pessoas nécias empregam exercícios respiratórios muito árduos ou técnicas de meditação que as desvia, levando-as a um estado indesejável, em lugar de um estado espiritual. Isto ocorreu muito antes das drogas psicodélicas. Sempre penso no botão de uma flor. Se lhe proporcionam as condições adequadas, se abrirá em uma linda flor. Mas se são impacientes e tentam abrir-lhe as pétalas, é claro que comprometerão o seu desabrochar. A flor pode ser comparada com a vida humana na Terra. Deem ao desenvolvimento espiritual as condições apropriadas de crescimento e florescerá como algo muito belo. Agora eu me lembrei falando, né, desses exercícios respiratórios, né? E a gente vê mesmo, né, esse monte de curso de meditação que tem por aí, de respiração, de não sei o quê. E para quem leu já um pouco sobre yoga, né, como a própria filosofia desse princípio tão milenar já foi tão desvirtuada, né? Se criou umas yogas totalmente loucas, né? Yoga de academia, power yoga e não sei o quê, que são coisas voltadas para necessidades das pessoas aqui que, de certa forma, acabaram desvinculando, né? Apesar de continuar dizendo que é yoga, mas desvincularam do princípio da transcendência do processo. E é o que ela fala, né? O pessoal falando, querendo que ela fizesse os exercícios, aqueles exercícios respiratórios, que ela, no dia a dia dela, ela já faz tudo aquilo com naturalidade, que é natural para ela. Ela não precisa fazer um exercício específico para respirar e movimentar energias. Aquilo já é o natural dela. Ela não precisa caminhar dessa forma para ter mais energia. Não, aquilo já é o natural dela. Ela não precisa parar, se concentrar para orar, para entrar em sintonia com algo mais divino. Não, aquilo já é a mentalidade do dia a dia dela. E isso soa para mim muito interessante, né? Como as pessoas acabam camuflando, se aproveitam de ideias que são realmente, vou taxar de divinas, né? Ou elevadas, e deturpam, tentando adaptar a realidade encarnada, a realidade da humanidade. E acham que estão fazendo um avanço enorme, quando, na verdade, deterioraram a coisa e estragaram o processo. Mas não só não entendem, como não aceitam isso. E você vê, vai surgindo um monte de novidade, um monte de coisa que vira um modismo assim, louco, todo mundo faz e todo mundo defende e se briga por isso, como se fosse uma coisa mais saudável, mais equilibrante do mundo, mas que, na verdade, se você fosse aprofundar com delicadeza, com simplicidade, com humildade, você vê que desvirtuou totalmente do processo original. E é difícil voltar para essa unidade inicial. E tem um outro aspecto que às vezes as pessoas colocam essas condições como justificativa para não conseguirem fazer. Porque como eu não tenho um lugar assim, como eu não sei o que lá, então eu não faço. E, na verdade, ela mostra que você pode fazer em qualquer lugar, a qualquer momento, desde que você esteja conectado com isso. Então, acho bem interessante também essa colocação dela. Quando sentirem a necessidade de uma elevação espiritual, tratem de dormir cedo e levantar cedo para ter um momento de quietude ao amanhecer. Logo terão um sentimento de serenidade, de estar flutuando, que chega a vocês durante o dia, não importa o que façam.
Para aqueles que estão buscando a vida espiritual, recomendo essas 4 práticas diárias. Passem um momento a sós em silêncio receptivo. Quando estiverem com raiva ou aflitos, com uma emoção negativa, encontrem tempo para estar a sós com Deus. Não falem com pessoas que estejam irritadas, são irracionais e não se chegam a acordo com elas. Se vocês ou eles estão irritados, é melhor sair e orar. Todos os dias imaginem a luz divina e enviem-na a alguém que necessite ajuda. Exercitem o corpo, é o templo da alma. Sobre o jejum. Perguntaram-me sobre meu período de 45 dias de oração e jejum. Eu o empreendi como uma disciplina para manter-me concentrada em minha oração pela paz. Realizei-o durante meu 2º ano de peregrinação, quando regressava lentamente pelo país e não caminhava grandes distâncias. Jejuar pode ter um grande significado espiritual e, não obstante haver encontrado a paz interior, o jejum poderia me ajudar a aprender a orar sem cessar. Enquanto jejuava, estive na casa de um massagista que empregava o jejum para curar. Queria ver como reagiria ao jejum alguém que estava saudável, já que nunca o recomendara a uma pessoa sã. Falei com ele como amigo, unicamente me observaria, não me examinaria. Há muitos doutores, incluindo médicos, que são meus amigos, mas nenhum deles tratou de mim ou sequer me examinou. Ocasionalmente, um amigo dentista restaurou uma antiga cárie que tenho devido aos meus maus hábitos alimentares da juventude. O último alimento, antes de meu jejum, foi um grapefruit e 2 laranjas para que não tivesse sede. Os primeiros 3 dias passei sem alimento nem água. Depois tomei água destilada na temperatura ambiente, nada mais. Quando rompi o jejum, não foi nada fora do comum. Tomei suco de laranja fresca de hora em hora no primeiro dia, suco de 2 laranjas alternando com o suco de uma grapefruit a cada 2 horas no segundo dia. Uma grapefruit e 2 laranjas 3 vezes no terceiro dia. Depois disso, acrescentando um pouco mais até que numa semana fui capaz de comer refeições completas. Para por aqui. Essa coisa do jejum é engraçado, né? Porque se questiona, né? Será que o jejum a gente não consegue por causa da ânsia que a gente tem de comida, né? Da própria visual, né? Que impõe a gente, né? Olha, come isso aqui, come aquilo ali, dos hábitos, né? Que a gente tem uma necessidade de comer, a maioria de nós, né, come muito mais do que o necessário, né, que o corpo precisaria. E às vezes fico pensando nessa coisa do jejum. Porque existem pessoas, tem vários relatos, né, de pessoas que ficam tempos assim, para nós, absurdos de jejum, mas que mantêm-se tranquilas, né? E essa relação com a alimentação que a gente precisa, eu acho que a gente ainda nem começou a entender como isso pode funcionar. Mas eu acho que tem uma questão também da própria evolução da pessoa, né, Silvio? Porque talvez seja a forma como a pessoa absorva energia e nutriente de outras formas, que não através do alimento, que possibilite isso, mas eu acho que é um outro estágio de evolução.